É preciso ouvir a voz do coração. Olha, ouvindo essa frase inicialmente parece uma poesia e, de certa forma, até é. Mas o último quesito que nós queremos avaliar aqui é justamente essa frase como poesia. Nós queremos avaliá-la justamente na sua essência. Por que ouvir a voz do coração? Ou melhor, será que ele tem uma? Naturalmente que sim. A grande verdade é que nós, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, desenvolvemos nossas capacidades de entendimento, desenvolvemos nossas ciências exatas, como a matemática, como a física, como a química. Começamos a desenvolver cálculos complexos e foram essas, digamos assim, ciências que nos possibilitaram a construção de estruturas incríveis, gigantescas e tão necessárias para a nossa vida, como as pontes, os navios, os aviões, arranha-céus, etc, etc, etc. Por outro lado, enquanto nós desenvolvíamos essas capacidades, acessávamos esses conhecimentos, nós banalizamos, negligenciamos e esquecemos aquela voz interna que está dentro do nosso coração, do nosso ser, do nosso âmago, que é aquela voz do instinto, que os nossos irmãos menores, os animais, tanto têm e nunca perderam. Nós já avaliamos aqui, em outros momentos, que os animais eles sabem caçar, sabem pescar, se alimentar, se medicar, se proteger, procriar, constrói seus ninhos, constroem suas casas exatamente iguais aos mesmos animais das mesmas espécies. Se você vê, por exemplo, um ninho de, sei lá, de beija-flor, de bem-te-vi, é incrível porque pela estrutura do ninho você reconhece o pássaro mesmo sem ver o pássaro. E aí eu te pergunto, como é que eles sabem construir ninhos exatamente iguais com, entre aspas, determinadas tecnologias? Mesmo sem ler um manual, sem ler um livro, sem participar de uma aula, de um curso, ou qualquer coisa do tipo? Será que esses animais não têm uma conexão com a essência, com a natureza, com a divindade, ou seja lá o nome que você quiser dar? Eu acho que sim. Eu acho que esses irmãos menores, eles têm uma conexão que nós, você e eu, muitas vezes perdemos essa conexão. Tentamos controlar tudo e todos, queremos gerenciar a vida. Quando a vida se apresenta diferente do que a gente gostaria, nós simplesmente ficamos chateados, porque nós achamos que sabemos de tudo, quando na verdade pouca coisa, quase nada, ou talvez nada nós sabemos, comparado a toda a criação, toda a existência. Eu acredito que nós temos que repensar em algumas questões. Às vezes o mal é o bem não compreendido. Algumas coisas que acontecem diferentes do que a gente gostaria, às vezes é um privilégio. Naquele momento é um remédio amargo, mas aquele remédio amargo lá na frente vai nos restabelecer a saúde, ou o entendimento, ou mudar algumas questões da nossa vida. Recentemente eu acompanhei o caso de uma paciente que contou uma história linda e emocionante, e essa história é pública, por isso que eu estou aqui contando para você. Ela me disse que teve uma filha e, enfim, essa filha, durante muito tempo, inclusive na gravidez, do momento que ela soube que estava grávida, até, enfim, os primeiros anos daquela criança, ela foi muito indesejada. Ela aceitou, mas sofreu muito, porque não era uma criança programada, desejada, etc. e tal. Os anos passaram e nos últimos momentos, né, nos últimos anos da vida dessa pessoa, que hoje, desse nascimento, né, até esse momento atual, já se passaram algumas décadas, essa senhora nos diz que, digamos, simplesmente aquela pessoa é a sua razão de viver. Olha que coisa interessante. Então, aquela razão de viver que lá atrás teria sido um, entre aspas, problema, hoje passou a ser sua razão de viver, aquela pessoa que está ali do lado, que cuida e tanto traz brilho e cor para a sua vida.
Será que em algum momento da sua vida isso também não aconteceu? Alguma coisa que parecia ser ruim, na verdade, era bom, e você naquele momento não teve entendimento para entender, até porque aquilo que era bom apareceu como uma coisa diferente do que você gostava, e logo a sua leitura tenha sido como uma coisa que não era boa para você, que na verdade era. Talvez a sua capacidade de entendimento não estava, digamos assim, aguçada ou atualizada para aquele momento, para aquele entendimento. E aí? Mas e a questão de ouvir a voz do coração? Vamos voltar para essa questão? Vamos lá. A voz do coração é aquela voz que nos diz o que fazer. Só que essa voz interna, ela nunca erra. Mas, às vezes, o problema é que nós confundimos essa voz interna com determinadas sugestões da nossa psique, dos nossos pensamentos, dos nossos traumas, das nossas fobias, cansaços, mágoas, tristezas e etc. E aquela voz do pensamento, recheada de emoções e lembranças, até mesmo lembranças inconscientes, influenciadas por todo esse turbilhão de acontecimentos e de fatos ocorridos, digamos assim, anteriormente. Essa voz do pensamento acelerado, intenso e conturbado e muitas vezes influenciado atrapalha a clareza do ouvido, do ouvir e do sentir, a voz interna que vem do coração. Essa voz é a voz do nosso instinto, que nós, como disse, perdemos ao longo dos tempos. Será que não chega um momento de nós silenciarmos, acalmarmos um pouco, ou melhor, deixar de querer controlar tudo e todos, tentar serenar a nossa mente? Talvez um pouco mais de respiração, talvez um pouco mais de meditação. E aí do outro lado você me pergunta, ou até comenta, mas Hugo, eu não consigo meditar. E aí eu sempre falo para as pessoas, aquelas pessoas que menos conseguem meditar são as que mais precisam. Pode ter certeza. Se você tem dificuldade de meditar, lembrando que meditar não é fácil para nenhum de nós. Nós vivemos num mundo onde temos que comer maçã, linhaça, ler um livro, malhar, estar bem informado, cuidar da esposa, do marido, do filho, do irmão, do namorado, seja lá de quem for, cuidar dos pets, dos cães, dos gatos, trabalhar, estar bem, digamos assim, atualizado de tudo que está acontecendo. Olha, são tantas coisas que se o dia passasse a ter 24 ou 72 horas, nós iríamos dormir, como acontece hoje, com a sensação de que não demos conta. Quer saber a verdade? Realmente nós não demos conta. E qual o problema? Tá tudo certo. Não tem nenhum problema. A verdade é que está tudo certo. Vamos acolher. Vamos, claro, fazer o que está dentro do nosso alcance, talvez o que é mais urgente, mas sempre vai ficar coisa para amanhã e não tem problema, faz parte. O mais interessante é justamente que nós possamos aprender a desfrutar da jornada. A jornada com um objetivo. O horizonte é só um ideal. Porque cada vez que nós caminhamos em direção a esse horizonte, haverá um outro horizonte. E esse horizonte é justamente os nossos objetivos, os nossos desejos, aquilo que você quer para a sua vida. Talvez construir sua casa, mudar de emprego, melhorar um pouco mais, fazer as pazes com a balança, com o espelho. Tudo isso são objetivos que nos traz uma certa energia para conseguir realizar. E isso é maravilhoso. Mas o grande problema não está aí. O problema está em tentar conseguir uma vida perfeita exatamente como nós idealizamos, sem desfrutar da jornada. Porque a maior parte da vida nós não passamos na chegada, passamos na jornada. O momento do pódio, da conquista, da celebração, ele é muito provisório. E além dele ser muito provisório, a maioria das vezes nós estamos já pensando na próxima conquista, passamos o momento do pódio e nem percebemos. Ou seja, o que é provisório, além disso, passa a ser imperceptível. Ou, digamos assim, desprezado. Essa aqui é a verdade.
A verdadeira felicidade, ela está dentro de nós, ela está no dia a dia, ela está na paz, ela está no abraço, ela está na ligação no final da tarde ou na manhã, mesmo no horário de expediente de trabalho, naquele intervalo que você dá para tomar o café e sentir o cheiro do café. Abrir a janela do seu trabalho, da sua casa, seja lá onde você for, e olhar um pouquinho para fora. O que você consegue ver? Prédios? Montanhas? Vales? Um rio? Uma casa? Não consegue ver nada? Se você não consegue ir um pouco, em algum momento do seu dia, para fazer um momento de conexão ou de reconexão, que você vá para dentro de você, que você feche os olhos, coloque uma música, ainda que seja no fone, que você vá, por exemplo, ao banheiro, ligue a torneira, sinta as águas nas mãos. Sentir é o grande segredo. Ouvir a voz interna, a voz que vem do coração, que é interpretada. E essa voz, quando ela é ouvida, já temos muitos ganhos. Mas melhor do que ouvi-la é senti-la. Quem sabe você não aproveita esse vídeo como reflexão e coloca na sua vida. Todos os dias eu vou silenciar um pouco a minha boca, eu vou calar um pouco a minha voz, eu vou procurar ouvir a voz interna. E o que é mais importante, eu vou sentir a voz que vem do coração, que me diz que caminho devo seguir, que me diz o que fazer ou o que não fazer. O coração, ele sempre sabe o melhor caminho. Aí você me diz assim, mas o meu coração puxou meu tapete, certa vez ele me fez me relacionar com quem não me fez bem. Aí eu te pergunto, será mesmo que foi o coração? Ou será que foi o seu instinto, a sua vontade, o seu desejo disfarçado de sentimento nobre? Veja só, a natureza sempre sabe o que fazer. A natureza é sábia, a natureza sabe tudo o que nós não sabemos no consciente, naturalmente a natureza faz. O nosso coração, ele tem uma conexão com a natureza, com o todo e com o divino Criador. Quando nós silenciamos a boca, a mente, e sentimos essa energia, essa voz que vem do coração, posso te falar com toda tranquilidade. Ele sempre sabe os melhores caminhos. Que nós possamos ter clareza para separar o joio do trigo. O joio, que joio seria esse? Dos pensamentos que vem fantasiado de trigo. E que trigo é esse? São os sentimentos nobres, as essências do coração. A divindade, o divino, o grande Pai que fala com cada um de nós dentro do nosso âmago. Mas para isso é preciso serenar. É preciso silenciar a boca. É preciso acalmar o coração para que a conexão se restabeleça. Eu desejo que você reflita sobre isso. E olha, gostaria de compartilhar também essa mensagem com você. E queria que você compartilhasse com outras pessoas. Do mesmo jeito que eu estou aqui, trazendo esse conteúdo para a sua reflexão, quem sabe você podia fazer uma gentileza e compartilhar com mais e mais pessoas. Quem sabe alguém não está precisando ouvir essas sugestões que nós trazemos aqui como reflexão para a vida. Eu te desejo paz e bem, paz e luz. Paz, muita, muita paz. Olha, eu desejo que também nos encontremos aqui muito em breve. Um grande abraço.